Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de dicas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. A dica de hoje vai ser sobre o uso da vírgula separando o verbo e o objeto. É um erro quanto ao uso desse sinal de pontuação. Nós vamos procurar aqui explicar para vocês o que ocorre aí com esse erro e dar uma super dica para que ele não seja mais cometido. Ok? Então, olho na telinha, nós temos aí o seguinte, ó, lembrando aqui o nosso assunto, né, a vírgula entre o verbo e o objeto, que colocar a vírgula entre o objeto e o verbo é um dos erros mais frequentes. Está na mesma classe de erros do uso da vírgula, que envolve a vírgula separando o sujeito do verbo, ok? Então, o que acontece aqui muitas vezes é que a gente se distrai e coloca uma vírgula onde ela não deve estar. E aí acontecem frases como essa daqui, ó. Paulo enviou os biscoitos que sua mãe fez. Ora, quem envia alguma coisa, o objeto do verbo enviar aqui é os biscoitos, e a vírgula está erradamente colocada entre o verbo e o objeto. Isso acontece também quando o objeto é oracional, ele é uma oração subordinada objetiva. Vejam, o presidente disse que não mais iria tolerar as falhas dos jogadores. Quem diz alguma coisa, o complemento do verbo dizer, nesse caso aqui, é toda essa oração subordinada substantivo objetiva direta aqui. Tá? A mesma coisa ocorrendo, ó, aqui como complemento de uma locução verbal, né, de um tempo verbal composto, né? Tinham feito o quê? Qual é o complemento? Tudo que os professores pediram. Nos dois casos, eu tenho vírgulas colocadas erradamente aqui. Ok? Então, não se pode colocar a vírgula separando o verbo do seu objeto. Tá? O que acontece muitas vezes é a inserção de um adjunto adverbial entre o verbo e o objeto. Mais ou menos como eu falei já com relação ao sujeito, né, separado do seu verbo, ok? Pela inserção de uma locução adverbial, que nesse caso tem de estar isoladas por vírgula. Então veja, se eu tenho aqui, Paulo enviou ontem os biscoitos que sua mãe fez, esse ontem tem de estar isolado por vírgula. Ou então, como ele é pequenininho, você pode tirar as vírgulas dele ali. O que não pode é ter uma vírgula antes ou depois, porque aí você vai estar cometendo o erro de separar com vírgula o verbo do objeto. Ok? Quando há inversão, isso é, quando o objeto é deslocado para frente do verbo, aqui tem uma discussão entre os gramáticos, né? Vocês vão encontrar visões opostas aqui entre gramáticos, professores, mesmo banca de concurso, tá, gente? Tem de ficar atento para essa situação. O que acontece? Quando há inversão, quando o objeto é deslocado para frente do verbo, a recomendação geral é de que não seja usada a vírgula, porque não se pode usar a vírgula para separar o verbo do objeto. Ok? Mas há gramáticos que dizem que a colocação da vírgula nesse caso seria recomendada justamente para marcar a inversão. Ok? Então, se houvesse uma vírgula aqui, ó, os biscoitos, vírgula, Paulo enviou à escola. Alguns gramáticos aceitariam justamente para marcar essa inversão. Okay? Então, no caso da inversão, vamos dizer assim que há uma espécie de facultatividade, né? Ou você pode usar ou não, tá? Mas a nossa recomendação aqui é para que vocês não usem, tá ok? Procura sempre não usar, tá? Aí você cria um procedimento padrão que possa te facilitar, ok? Agora, quando há objeto pleonástico, ou seja, quando há uma repetição, aí os gramáticos são concordes, né, em dizer que deveria ser usado uma vírgula. Então, aqui nessa sentença, ela está errada, tá? Do ponto de vista da maior parte dos gramáticos, ok? Porque veja que eu tenho a mim não me cabe decidir. Eu tenho um objeto repetido, o a mim aqui e o me, tá? Então, nesse caso, deveria ter uma vírgula justamente aqui, ó, entre o mim e o não, tá? Justamente para indicar que há um objeto pleonástico aí. Então, gente, em resumo, nós temos o seguinte: nunca separem com vírgula o verbo e o objeto, a menos que entre eles
haja um adjunto adverbial. Ok? Essa é a nossa regrinha de ouro, que vai servir inclusive para o segundo caso ali, para o caso da inversão, ok? Que, como nós dissemos, tem uma certa polêmica aí entre os gramáticos. Ok? Para os casos do objeto pleonástico, aí a regra é o uso da vírgula. Ok? Então, esse é o nosso resumo aí, a nossa dica, então, para que vocês prestem atenção, primeiro, na presença de locuções adverbiais entre o verbo e o objeto, ok? Nesse caso, a vírgula vai ser obrigatória, e prestar atenção para ver se o objeto é pleonástico, se ele está repetido, ok? Com isso em mente, a colocação da vírgula vai ficar bem mais fácil para vocês, ok? Se você gostou da dica, deixe aqui sua crítica, comentário e sugestão, certo? E eu espero vocês na próxima videoaula. Um abração e até lá.